Percorremos as ruas de Vila Real num passo acelerado. Não que houvesse tempo marcado para terminar, mas o hábito da corrida está bem presente no dia-a-dia deste já deputado. Como é que o engenheiro de formação, professor de profissão, encara a confiança renovada para um terceiro mandato no Parlamento? Bom, como um desafio enorme, julgo que é, em primeiro lugar, uma prova, ou pelo menos um testemunho do trabalho que eu desenvolvi ao longo destes 4 anos. Sempre procurei, não só no Parlamento, mas também no meu círculo eleitoral, estar próximo das pessoas e estar próximo dos problemas das pessoas. E julgo que este desafio que me foi feito para, de novo, ser candidato e cabeça de lista por Vila Real é, para mim, uma prova de confiança, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, é uma responsabilidade acrescida. Luís Leite Ramos dedicou-se no Parlamento à área dos fundos comunitários, mas na última legislatura assumiu a presidência da 2ª Comissão de Inquérito à recapitalização da Caixa. Eu julgo que tenho uma cultura e uma educação muito focada nessa ideia de missão e serviço público. Os meus pais eram funcionários públicos. Minha mãe professora primária, o meu pai funcionário numa autarquia aqui perto. E em casa sempre esta ideia do serviço público foi algo que me esteve muito próxima. Eu, naturalmente, quando assumo responsabilidades desta natureza, como foi a 2ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão e Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, filo com esse mesmo sentido de dever e sentido de missão. É a minha forma de estar, tenho um entendimento muito claro sobre o que deve ser o papel do deputado, como deve ser o papel de um político que serve a causa pública. E por isso foi não só gratificante, sobretudo quando chega ao final e tem-se um sentimento do dever e da missão cumprida. Estar deputado implica um serviço à causa pública e no Luís esses valores são intrínsecos, com os pais muito presentes nessa formação. A minha mãe, como professora primária, foi a minha primeira professora. Deu-me o gosto da leitura, que é uma das minhas paixões. Desde muito miúdo, ainda no meu tempo não havia creches, mas eu desde os 3 anos que ia para a escola primária com ela todos os dias. E realmente era uma pessoa que tinha uma capacidade não só de liderança enorme. Aliás, essa é uma das características das mulheres da minha família, já a minha avó era assim, que eram pessoas sempre muito determinadas, muito liderantes, com uma combatividade enorme. E o meu pai era uma pessoa também que tinha um sentido de missão e, sobretudo, uma capacidade de trabalho e uma capacidade de dedicação e de foco naquilo em que se metia muito grande. Eu sempre tive claro para mim que não queria ter uma carreira política completamente programada, organizada. Fiz a minha carreira profissional. Mesmo agora, quando assumi as funções de deputado, continuei a ensinar e a investigar. Tenho uma relação com a minha universidade continuo a ver os meus alunos, continuo a orientar trabalhos científicos e isso para mim é importante. E continuo a ter outras atividades complementares, nomeadamente culturais. Estou ligado a uma associação cultural da minha aldeia, que tem um conjunto de responsabilidades, por exemplo, no apoio aos idosos, porque é um território que tem uma população muito envelhecida. Continuo a desempenhar em Amarante, onde estudei e onde vivi parte da minha vida, numa associação que promove um conjunto de iniciativas culturais, e isto faço fora da política, e é fundamental para perceber, no fundo, o mundo em que vivo e perceber o sentimento que as pessoas têm, as necessidades, as expectativas, sem as quais não é possível fazer uma boa política, porque naturalmente estaríamos isolados do mundo, isolados da realidade mais cotidiana das populações. É obrigatório falarmos sobre fundos comunitários e aqui as críticas fazem-se ouvir, numa área onde o governo se demitiu de governar bem. Como vai o país partir para um Portugal 2030, com um Portugal 2020 a meio gás? O governo não está a preparar como devia o próximo ciclo, mas pior do que isso, não está a cautelar o fecho deste programa com as cautelas que são necessárias. O que acontece nos fundos não é muito diferente daquilo que acontece na saúde. Nós ouvimos a miúdo vários
anúncios de mais médicos, de mais investimentos, e quando vamos ao terreno, quando em concreto confrontamos as unidades, os centros hospitalares com esses investimentos, verificamos que são intenções e são anúncios que não foram concretizados. No caso dos fundos é a mesma coisa, porque nos fundos é importante dizer, nós aprovamos 1.000 milhões de projetos, mas depois é preciso executá-los. E se as condições da sua execução não são asseguradas, nomeadamente um acompanhamento e uma garantia de que um conjunto de problemas burocráticos não são ultrapassados, naturalmente chegamos ao final e continuamos com muito dinheiro aprovado, mas continuamos com muito dinheiro gasto. E Bruxelas não vai, no momento certo, deixar de dizer, não gastaram dinheiro, há outros países que têm capacidade para o fazer, e o país será penalizado com este tipo de decisão, se ela vier a acontecer. O Luís Leite Ramos fala-nos do estado da saúde no distrito de Vila Real, que continua a ter problemas por resolver. Houve a promessa, em véspera de eleições autárquicas, que, pelo anterior Ministro da Saúde, que o Governo iria financiar a compra de um novo acelerador linear, que é um equipamento fundamental para a unidade que trata as doenças cancerígenas em Vila Real. Há uma valência muito importante neste domínio e este equipamento é fundamental para assegurar a qualidade do serviço, para poder substituir o equipamento que já existe, mas que precisa muitas vezes de manutenção. O investimento ainda não foi feito. A Sra. Ministra da Saúde voltou agora a anunciar. E, portanto, de anúncio em anúncio, estamos a continuar a enganar as populações do distrito e a faltar à verdade e, sobretudo, a não fazer aquilo que é fundamental para melhorar a qualidade do serviço da saúde. E o indicador que é fundamental para perceber se o serviço e a qualidade do serviço melhoraram é o tempo de espera relativamente, por exemplo, às intervenções cirúrgicas. E no caso de algumas áreas, de alguns domínios, Vila Real o Centro Hospitalar de Vila Real tem os tempos de espera mais longos do país. Mais de 3 anos para uma consulta de urologia num território com uma população muito idosa, com uma população com problemas neste domínio enormes. Nada disto foi resolvido ao longo destes anos. Pelo contrário, noutras áreas os problemas agravaram-se. E os relatos que nos chegam de falta de material, de falta de meios, de sistematicamente problemas de adiamento de consultas, adiamento de intervenções, são, diários. E, portanto, este, para mim, é o problema mais grave do distrito neste momento, é o setor onde o Governo não fez absolutamente nada e onde fomos enganados com uma propaganda permanente de anúncios e de promessas que não foram cumpridas e que naturalmente tiveram repercussões e têm consequências para a qualidade de vida das populações deste distrito. No Parlamento procurou sempre dar atenção aos engenheiros, nomeadamente nas condições de exercício da profissão, o que levou os seus pares a prestarem uma homenagem no passado mês de junho. Eu julgo que o melhor reconhecimento para mim, pelo menos, é aquele dos nossos pares. No Parlamento sempre procurei, de uma forma ativa, uma forma responsável, intervir em vários processos, sem, de algum modo, confundir esta minha intervenção com eventuais conflitos de interesses, mas defendendo-nos numa perspectiva de garantir o interesse público e, sobretudo, o interesse que a Ordem, como ordem profissional, tem que assegurar pelas funções que o Estado lhe delegou. E, portanto, tenho um percurso de vida na Ordem dos Engenheiros, na defesa das suas causas e aceitei, naturalmente, esta distinção que me foi outorgada pelos meus colegas. E para mim foi muito gratificante, porque muitas vezes não é que eu, quando fiz este trabalho, alguma vez me tivesse passado pela cabeça que estaria à espera de receber qualquer tipo de ajuda ou qualquer tipo de reconhecimento. Mas, na verdade, fico satisfeito por este reconhecimento e pela forma como ele foi feito. Entre as viagens, o trabalho no Parlamento e o tempo para a família, há um hobby que não dispensa: o da leitura. Eu estou a ler um autor que é um dos meus autores preferidos, o Ismail Kadaré, que é um albanês. Estive na Albânia no âmbito do Conselho da Europa na semana passada
antes de ir à Albânia pela primeira vez, aproveitei para fazer esta releitura. É um livro notável porque a Albânia é um país muito peculiar, um país que esteve fechado durante muitos anos ao mundo, depois de ter estado ligado, enfim, à União Soviética e à China, mas que tem uma cultura ancestral e que tem uma população e uma identidade muito, muito próprias. E o Kadaré é para mim um dos escritores que melhor, por um lado, descreveu este confronto entre uma sociedade medieval com valores e com códigos muito próprios e o mundo moderno, mas depois foi o autor que melhor descreveu, do meu ponto de vista, há outros, o que foi realmente a tentação totalitária dos regimes socialistas comunistas. E o Kadaré tem um livro fabuloso chamado O Palácio dos Sonhos, que é uma fabulação levada aos extremos de um regime cuja tentação de controlar o país e o seu povo vai até àquele limite de controlar os sonhos de cada um de nós. E, portanto, aproveitei para ler este livro, que é um livro fabuloso, mas tenho neste momento outros livros em cima da mesa. Há um outro autor espanhol que eu gosto muito, que é o Miguel Delibes, que é aqui bem perto de Valladolid, e que tem vários livros, mas um dos que mais me encanta é o El Caminho, que é um livro que conta a história nos anos 60 de um jovem numa aldeia perdida na montanha e que me faz muito lembrar a minha infância. Mas volto sempre ao Torga, que é um dos meus autores também preferidos e que leio com regularidade. Não estou a ler grande coisa de novo, estou a fazer essencialmente releituras, porque eu estou naquela fase em que mais do que descobrir coisas novas, com exceção do José Luís Peixoto, que é também um dos meus autores preferidos, mas este ano tenho sobretudo feito releituras e tenho uma pilha para levar para os poucos dias de férias que vou ter, para pôr a leitura em dia e poder de alguma forma, enfim, no final desta legislatura poder reenergizar a minha vontade e a minha paixão com estas leituras.